Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo Leonardo Oliveira, ele é advogado e presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga, Minas Gerais. Olá, Leonardo, tudo bem com você? Tudo bem, e eu gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer o convite feito ao Conselho para a gente estar tratando de um assunto de suma relevância para o município, que são as políticas públicas voltadas para criança e adolescente aqui de Ipatinga. Leonardo, o programa Comunidade na TV que agradece a sua participação, a sua presença, e a gente já teve uma entrevista aqui falando sobre as políticas públicas voltadas para criança e adolescente. E naquela época a gente se retratou sobre o diagnóstico que foi feito em 2006, há 11 anos atrás. E agora o CMDCA, em parceria com o Epitom, fez um outro diagnóstico, abordando quantas famílias, quantas pessoas foram entrevistadas, qual que é a amplitude, Leonardo, desse diagnóstico? Bom, na oportunidade, em 2006, nós realizamos 5.000 formulários nas famílias de Ipatinga. Dessa vez foram 2.400, quase 500 formulários apresentados e quase 5.000 famílias atingidas. E a gente percebe que esse diagnóstico, o ideal é que ele ocorra pelo menos de 2, de 3 em 3 anos, para a gente poder controlar a evolução das políticas públicas em cada município. Só que o que a gente percebe no Brasil, não é nem falando de Ipatinga, é que normalmente esses diagnósticos não ocorrem de 2, de 3, de 4 anos, inclusive em razão de, às vezes, ser oneroso. Esse diagnóstico, no caso, ele foi financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós só conseguimos realizá-lo agora, ou seja, 12 anos após o primeiro diagnóstico. E o que a gente percebe, se a gente tivesse que controlar essas ações, seria muito tardio. Mas a gente percebe que essas políticas públicas, elas, ao invés de melhorarem, elas, às vezes, em algumas situações, elas regrediram, o que é motivo da gente alarmar, da gente pensar na melhoria dessas ações que estão sendo desenvolvidas em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Leonardo, o diagnóstico ele é extremamente relevante para auxiliar até mesmo o município e os legisladores para poder apresentar algum projeto de lei, para poder apresentar algum programa para o orçamento. O plano plurianual está vindo aí, a construção desse plano para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Então, como você acaba de falar, em 2006 foi feito um diagnóstico apresentando dados assustadores. E agora, em 2017, a gente percebe que os dados estão piorando em vez de melhorar? É isso mesmo? Em algumas situações, sim. A gente percebeu que, principalmente com relação a um assunto que nós já abordamos aqui na TV Caravelas, que foi a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Na época do primeiro diagnóstico, nós encontramos situações de meninas de 9 e 10 anos, que o pesquisador, ao entrar na residência, ele perguntava se existe ou se, quando ficou grávida, se possuía a idade de criança ou de adolescente. E nós encontramos naquele diagnóstico, Daniel, situações de meninas de 9 e 10 anos. E nesse diagnóstico, a gente vai poder perceber situações de meninas que alegaram ficar grávida com 8 anos. E a gente pensa, poxa, mas essa situação ela não deve ser verdade, porque uma menina nessa idade tênue, ela sequer menstrua, ou coisas desse tipo. Mas esses dados eles são verídicos, inclusive pessoas que as unidades de saúde, nós inclusive temos uma amiga nossa que ao realizar um atendimento a uma moça de 20 anos, ela estava acompanhada de uma menina que a psicóloga entendeu que fosse a irmã dela, de 10 anos de idade, no entanto era a filha dela. Quando foi perguntar, era a filha. Era a filha, ou seja, era um caso do primeiro diagnóstico, que ficou grávida com 10 anos, essa menina de 20 anos agora, essa jovem.
Então, a gente percebe que nós temos que parar, né, de pensar a política pública da criança e adolescente somente para os educadores, somente nas mãos do Conselho Tutelar. Eu acho que o problema da criança e adolescente hoje ele é muito evidente que ele deve ser tratado a nível de município, de estado. Todos nós temos a responsabilidade com nossas crianças e nossos adolescentes. Ô Leonardo, mas como unir essa rede? Né? Porque a gente percebe que a rede está desarticulada. No caso da gravidez precoce, por exemplo, como articular os hospitais, as unidades de saúde, o próprio UPA, né, a unidade de pronto atendimento, articular a delegacia da mulher, a polícia civil, a polícia militar, os conselhos tutelares, o CRAS, o CREAS, né, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, como fazer essa articulação para proteger essa criança? Porque de 8 a 11 anos de idade você ter algum indicador de gravidez precoce, como fazer essa articulação, Leonardo? Daniel, na verdade você já disse até a resposta, né? Porque a resposta, do meu ponto de vista, é essa aí. Porque hoje essa rede, ela existe, no entanto, ela está totalmente desfragmentada, ela está totalmente desarticulada. O que nós precisamos para trazer uma solução para essa sociedade, hoje, com relação a dar uma resposta a essas situações, é unir essa rede. É fazer com que essa rede funcione, porque hoje no município nós fizemos a apresentação para o prefeito do diagnóstico e o primeiro pedido que nós fizemos a ele foi em caráter de urgência que nós pudéssemos nos reunir com os secretários de cada pasta que trate desses assuntos, que aí no caso envolveria a educação, a saúde, a assistência social, o esporte e lazer, a segurança pública, e para que nós pudéssemos já fazer essa inserção que você disse aí no orçamento municipal, no PPA, que agora as políticas de 4 anos de governo, se nós quisermos prever essas ações, elas têm que estar inseridas agora, e começar a dialogar com essa rede, né, que é um ideal. A gente fala, eu costumo dizer até, Daniel, você também que já foi da área da criança e adolescente, né, e a gente já foi e a gente costuma dizer que lá atrás, as mesmas políticas que nós defendíamos lá atrás, elas são necessárias hoje, né? Nós entramos em 2005, 2006, nessa luta em prol da criança e adolescente, e recentemente agora, cerca de 2 anos, 1 ano, foi aprovado um plano decenal para se implantar as políticas públicas. O governo federal, ele está dando para os municípios e para o estado 10 anos para ele implantar as políticas públicas necessárias para cada realidade. E quando você vai verificar quais são essas políticas públicas, são aquelas lá atrás, de 2006. De 12 anos Então a atrás. gente percebe que os passos, a política pública da criança e adolescente, ela está apenas engatinhando. A gente já conseguiu muita evolução, o ideal nosso é transformar aquelas políticas ali previstas no Estatuto da Criança, né, em realidade. A gente sabe que isso é muito difícil. E para isso, essa rede, ela tem que funcionar, né? Essa união da rede é um dos aspectos que a gente trata ele desde lá de trás, né? E hoje a gente continua batendo nessa mesma tecla, da importância de unir essa rede, de que haja diálogo entre esses setores que você citou aí, Polícia Civil, Polícia Militar, para que a gente possa, as secretarias da Prefeitura, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, que é um forte aliado nosso, né? Afinal, essas demandas que a gente citou ali, todas elas perpassam por dentro da escola. E um outro dado apresentado no diagnóstico é que em muitos casos desses, o próprio educador, ele ainda não está preparado para receber uma situação como essa, né? Que aí a gente cita duas essencialmente, que é a questão do uso de drogas e a questão da violência sexual. Eles narraram para a gente que os educadores, que eles não estão preparados para receber aquela demanda de forma a dar um encaminhamento de solucionar aquele problema. Então, a capacitação desses profissionais, ela é essencial. Está havendo essa capacitação? A gente tem que se perguntar em várias questões até, qual que seria a melhor solução, porque essa solução, a gente tem ela, no entanto, ela ainda está muito aquém ainda da gente alcançá-la. Ô Leonardo, a questão da gravidez precoce, né, e que foi apontada através do diagnóstico, nos 2 diagnósticos, em 2006 e agora também em 2017. Eu fico imaginando assim,
É possível também identificar algum tipo de gravidez sendo executada de uma forma clandestina, ou seja, fora dos equipamentos de atendimento à população, ou seja, fora dos hospitais, fora de uma unidade de pronto atendimento, porque eu acredito que essas instituições, tanto os hospitais como as unidades de saúde, têm a capacidade de informar isso, né, para os órgãos competentes, ou seja, para a Polícia Civil, para a Delegacia da Mulher, para o Conselho Tutelar. Então pode ser também que existam algumas gestantes sendo atendidas de forma clandestina. Assim também como pode ter acontecido algum aborto nessa faixa etária, também de forma clandestina. Você acredita que isso possa ocorrer aqui também na cidade? Bom, essa informação ela nunca chegou para os órgãos, para os conselhos, sobre essa questão da gravidez clandestina, não, sabe? De não chegar até esses órgãos. A gente até, uma situação, a gente estava até investigando para saber se essas situações de violência, né, de meninas grávidas, não é nem gravidez precoce, gravidez na adolescência, que a gente fala muito, é gravidez precoce mesmo na infância. Se esses fatos estavam sendo relatados, informados ao Conselho Tutelar. Afinal, a gente imaginava, né, imagina que toda criança, ela daqui de Ipatinga, ela vai nascer no Hospital Márcio Cunha e ela vai ser registrada em um dos cartórios aqui. Se essa informação ela estava chegando até o Conselho Tutelar. E a informação que nós obtivemos é que sim, que ela estava chegando. Afinal, gente, uma menina só para esclarecer, de 9, de 10, de 11 anos, de 12, ela foi abusada, né? A idade abaixo dos 14 anos já existe a presunção de estupro. E nessa idade, de 9, 10, 11 anos, a possibilidade de ter sido o pai, o padrasto, uma pessoa próxima a essa criança, muito próxima, é muito forte. E principalmente no caso de 9, 10 anos, o pai ou o padrasto, que é uma ação que para o direito ela é chamada de pública incondicionada. Ou seja, o simples fato de noticiar essa informação, ela já cabe até a investigação. Não precisa de denúncia. Não precisa de denúncia. O simples fato das autoridades tomarem conhecimento, o registro dessa informação já caberia a investigação na oportunidade. Então, é uma outra ação que a gente deveria até, e nós estamos agora formatando esse diagnóstico de forma, Daniel, a encaminhar para todos esses órgãos. Afinal, ele está, né, um mês que nós concretizamos o serviço e apresentamos ele para o Executivo, e nós precisamos agora de fornecer esses dados para todos esses órgãos da rede, do sistema de garantia de direitos aqui da cidade, para que nós tomemos conhecimento. Nós precisamos de estudar todas as informações que foram obtidas ali naquele diagnóstico, para a gente poder dar uma resposta para a sociedade. Como nós conversamos aqui, embora 12 anos depois, o mais fácil é realizar o diagnóstico. O difícil é agora demonstrar, né, para a sociedade, para a comunidade de Ipatinga, uma resposta, trazer solução para esses problemas que foram encontrados, que foram mapeados, diagnosticados aqui em Ipatinga. Ô Leonardo, no diagnóstico foi apontado um grande percentual de crianças que começam a vida sexual com até 10 anos de idade. E foi apontado 34 casos, né, de gravidez entre 8 a 14 anos. Isso te assusta, Leonardo? Assusta sim, Daniel, porque na verdade a gente percebe que quando a gente até menciona esses dados, quando a gente cita essa idade de 9, 10 anos, 11, 12 anos, todo mundo às vezes se assusta, e quando você fala de 14 anos, às vezes a pessoa não se assusta tanto, está banalizando a situação da sexualidade. A gente tem que começar a repensar o assunto sexualidade de uma outra forma, no meu ponto de vista. Né? Com que idade que esse menino está tendo, que essa menina também está tendo acesso a situações de sexualidade? Se elas estão sendo violentados com 5, com 6 anos de idade, que essa é a realidade do Conselho, situações de meninos inclusive de 3 anos de idade, não seria o caso, de forma didática, a se repensar o que está sendo passado para esses meninos, né? Porque se você falar com o pai e com a mãe hoje, que tem que falar de sexualidade com o filho, a gente às vezes tem esse receio de vai saber o que esse pai está falando de sexualidade com o filho, se é a melhor forma de se abordar aquilo. Mas um educador,
né? E aí a gente fala até muito da educação, porque esse menino ele vai estar na escola, e aí repensar qual que é a idade que a gente deveria estar tratando desse assunto, não só a sexualidade, mas a questão do uso de drogas também. Não seria o caso de repensar esse planejamento da educação para se abordar esse tema de forma didática, né, de acordo com a idade daquela criança, mais cedo, né, já que eles estão tendo acesso da pior forma possível, que é através da violência sexual? Ô Leonardo, você está trazendo essa informação, então esse diagnóstico, se ele tivesse, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, quando foi debatida a questão da discussão de gênero dentro das escolas, né, que gênero não é somente a questão LGBT-fobia, não é só isso, é as diferenças de homem e mulher. Se essas informações estivessem disponibilizadas, de repente o debate poderia ter sido num alto nível, porque o debate foi muito ruim lá na Câmara e foi jogando uma ideologia contra a outra. E essas informações de crianças estão iniciando a vida sexual muito cedo e sendo violentadas muito cedo, é uma prova concreta porque esse debate precisa ser feito com fraternidade, tem que ser um debate científico e um debate pautando a realidade social. A questão do acesso a drogas também. Muito cedo, quando eu era conselheiro tutelar, por exemplo, tinha uma criança de 8 anos que servia de aviãozinho para o tráfico aqui na cidade. Então, quer dizer, nós precisamos tirar as máscaras e realmente conversar esse tema com muita franqueza, porque o problema social está só crescendo de forma exponencial. E dentro do tema da educação, Leonardo, as creches, por exemplo, o diagnóstico aponta mais uma vez que 71% das famílias estão apontando a necessidade de vaga na educação infantil. E o plano municipal só prevê o atendimento para 50% das crianças com idade de educação infantil só em 2025. Essa discrepância, Leonardo, entre o Estatuto da Criança e Adolescente para com as leis municipais, o CMDCA tem atuado também nesse sentido? Na verdade, a gente percebe, e esse dado foi um dado apresentado no outro diagnóstico também, da questão da necessidade de vagas em creche, né? E numa certa oportunidade foi levantado até através do Conselho Tutelar, eu acho que você estava presente, sobre a necessidade de mais 10 mil vagas em creche, que era uma demanda muito necessária na época. Aí anunciaram-se agora a construção de outras 4 creches até o final do ano, mas a gente sabe que ainda está muito aquém da realidade que o município apresenta com relação à necessidade de mais vagas nas creches do município. E a hora, né, e aí de novo eu tenho que citar o orçamento, né, da gente poder fazer a inserção dessas ações é agora. Infelizmente o Conselho ainda atua muito timidamente nessa ação, como você perguntou. A gente deveria estar participando melhor até das discussões com relação ao orçamento, mas a gente acredita, né, e foi um pedido nosso até para o prefeito, que a gente possa estar participando agora, e ele se sensibilizou com essa situação, pelo menos ele demonstrou isso para o conselho que estava reunido na apresentação do diagnóstico, que ele vai estar dando uma resposta para esse diagnóstico. A gente espera que essa resposta seja dada agora no orçamento até, sabe, Daniel, e no PPA, que nós possamos estar juntos com o diagnóstico em mãos, né, estudando essas ações que foram levantadas, para que a gente possa fazer uma previsão melhor de orçamento para dar uma resposta aí para essa sociedade. Ô Leonardo, referente à violência sexual contra crianças e adolescentes, o CREAS e o Conselho Tutelar têm recebido muitos registros ainda? Sim, a gente, embora nem todas as ações passem por esses órgãos, a gente fala até e recomenda para que toda situação referente à criança e adolescente, ela passe pelo Conselho Tutelar, né? A gente fala até brincando que o Conselho Tutelar ele é o PROCON do direito da criança e do adolescente. Na dúvida, você procura o Conselho Tutelar que ele vai te dar uma resposta, ele vai agir em conjunto para solucionar aquela situação que envolve a sua criança e o seu adolescente. E esses dados chegam sim ao Conselho Tutelar e posteriormente são encaminhados para o CREAS. A gente tenta, né, e aí em contato com a equipe do CREAS,
sanar esse problema de forma mais ágil, o atendimento dessa criança que normalmente ele chega para o CREAS já para ser atendido, essa criança já foi às vezes violentada, e a gente tenta fazer com que essa criança seja atendida de forma mais ágil por esses programas. Então, embora nem todos os casos cheguem até o Conselho Tutelar e, consequentemente, ao CREAS, a maioria deles sim chega e eles são atendidos da forma devida. Para o telespectador entender, então, Leonardo, é fazer uma denúncia mesmo para o Conselho Tutelar, né? Qual o telefone de lá do Conselho? Isso, para que a comunidade possa estar fazendo parte dessa rede também, afinal ela é parte desse sistema de garantias, denunciando qualquer tipo de violação de direitos no Conselho Tutelar, seja através do Disque 100, que é um Disque Direitos Humanos, seja através do próprio Conselho Tutelar, que é o 3829-8433 e o 3829-8427. E para a população entender CREAS, o que é CREAS, Leonardo? O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Os casos, até citando, a gente faz sempre um paralelo com a saúde, né? Enquanto na saúde, as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada, né, do serviço da saúde, lá na saúde a gente encontra as unidades de saúde, na assistência social a gente encontra os CRAS. Os CRAS, que são os centros de referência? Os CRAS são os centros de referência da assistência social, é a porta de entrada da assistência social. Enquanto na saúde você encontra o pronto-socorro, que a gente chama que são os casos mais graves até, né, da saúde, na assistência social nós encontramos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado. Então, são aqueles casos de violência sexual. Vai trabalhar questões mais complexas do seio social, ligadas à assistência social. E eles normalmente têm um contato muito estreito com o judiciário, com o Conselho Tutelar, justamente por envolver essas questões mais complexas. Relacionadas principalmente à criança e adolescente. Ô Leonardo, e uma questão que me assustou também na questão do diagnóstico foi o surgimento do dado de suicídios, né, de crianças e adolescentes aqui na cidade. Isso tem levado a algum debate? As autoridades estão se mobilizando para tentar verificar quais são os motivos dessa questão? Infelizmente, esse debate, para nós, Conselho, né, nós ficamos assustados com relação a esse índice. Nós não tínhamos conhecimento desse índice aqui de Ipatinga, foi um dado trazido pela própria Secretaria de Educação. É um índice que não é tão divulgado, até justamente para que não haja alarme, né, dessa situação e não dê publicidade a essas situações, mas ele é um índice que assustou a gente não tinha conhecimento desse índice, e por isso não existe, né, e se existe, eu acho que fica só no entorno da Secretaria de Saúde do município. Acho que deveríamos tratar melhor desse assunto enquanto município, e esse índice, só para a população ter uma noção, né, em 2017 foram 35 casos, só agora em 2017. Em 2016 foram cerca de 89 casos de suicídio, envolvendo jovens de 10 aos 19 anos. Leonardo, então assim, a situação está muito crítica, nós precisamos nos movimentar realmente, né? Toda a comunidade, para tentar perceber o que está causando essas questões aqui na nossa cidade. Leonardo, a internet, né, muitas pessoas estão conectadas, né, e tem muita informação boa na internet, mas eu acredito que muitas informações e estímulos ruins também estão acontecendo com essas crianças e adolescentes. Como é que está aqui na cidade? Tem alguma indicação, algum índice? Esse dado a gente já havia verificado com relação principalmente a questões de violência sexual, que ele era um fator que contribuía para essa situação. Pelo acesso fácil aos meios de comunicação, e aí no caso a internet, o WhatsApp, outros meios de comunicação, e pela falta dos pais por fiscalizar, por acompanhar o acesso que aqueles meninos estão tendo, que as crianças estão tendo desses meios de comunicação. E o diagnóstico só corroborou, só comprovou aquelas situações que nós já havíamos apontado anteriormente. Afinal, foram 26%, né, dos entrevistados disseram que eles permanecem até mais de 8 horas. 8 horas na internet. Na internet, por dia. 28% participam de salas de bate-papo, o que é uma coisa que ainda permanece, né? 30%
se encontram com pessoas que conheceram pela internet, isso aí também é muito interessante. Inclusive tem um vídeo que é passado. Criança e adolescente que conheceram a pessoa pela internet e que se encontraram com ele. Que isso. E 44%, e aí é o dado mais alarmante do meu ponto de vista, não tem acompanhamento de um adulto do acesso que ele está tendo nos meios de comunicação. Então, aí fica, né, a observação, principalmente do adulto, né, para ter acesso, para saber o que o seu filho está tendo de acesso aos meios de comunicação, acompanhar aquela situação ali, para saber até se essa criança não está sendo vítima de uma violência, né, por parte de alguém, de algum adulto, para que alguma medida possa ser tomada com antecedência, antes que isso aí vire um caso de conselho tutelar ou até mesmo de polícia. Ô Leonardo, eu quero agradecer, cara, a sua presença mais uma vez aqui na TV Caravelas, no programa Comunidade na TV, trazendo essas informações relevantes para a população. Sugiro que o CMDCA, juntamente com o Conselho Tutelar, divulgue essas informações para o máximo de pessoas, para o máximo de equipamentos públicos na cidade, para os atores que fazem parte da rede, e nós aqui da TV Caravelas, que é uma TV comunitária, aberta para a população, estamos deixando disponível a TV Caravelas para cobrir algum evento, trazer mais informações e mais debates sobre o tema. Quero deixar o espaço para você se despedir do público e mais uma vez agradecer a sua participação. Bom, somos nós que temos que agradecer até, o Daniel, a presença aqui, o apoio que a TV Caravelas tem dado até com relação a divulgar essas ações que envolvem a criança e adolescente e aí, consequentemente, o município. Afinal, são informações que às vezes ficam veladas, né? E é importante que a população saiba que isso está acontecendo bem debaixo dos seus olhos. Então, agradecer mesmo a participação, e nós também do Conselho estamos abertos para qualquer convite também, para estar podendo vir aqui e falar um pouquinho mais sobre as políticas da criança e adolescente do município de Ipatinga. População de Ipatinga, da região metropolitana do Vale do Aço, de Minas Gerais e do Brasil. Vamos proteger as nossas crianças. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.